Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Alguns anos atrás, uma mulher foi salva como resultado de assistir o nosso programa de televisão. Una dama fue salva como resultado de nuestro programa de televisión. E eu tive a oportunidade de visitá-la. Tuve la oportunidad de visitarla. Alguns meses depois que ela veio a Jesus Cristo, Pocos meses después de que ella vino a conocer a Jesucristo, eles descobriram que ela tinha câncer. descubrieron que ella tenía cáncer. Nós oramos para que ela fosse curada, mas Deus não a curou. Oramos por su sanidad, pero solo Dios sabe por qué Él no la sanó. E eu tive muitas conversas prolongadas com ela a respeito da morte. Tuve varias conversaciones prolongadas con ella acerca de la muerte. Jesus mencionou a morte na passagem que eu acabei de ler para você. Cristo mencionó la muerte en el texto que les leí en esta noche. Ele falou a respeito de provar da morte. Habló acerca de probar la muerte. Toda pessoa nesse estádio, Toda persona aquí en este estadio, centenas de milhões que estão assistindo na televisão, de millones que nos ven por televisión, todas as pessoas no mundo, cada persona en el mundo, se Jesus tardar, elas vão provar da morte. tarde o temprano, algún día, experimentarán la muerte. É algo muito sóbrio de pensar. Pensamiento que nos hace pensar mucho. Entender que um dia vamos morrer. Entender que un día tendrás que morir. Essa é a razão pela qual a Bíblia nos diz: Esa razón la Biblia nos dice: se prepare para encontrar o seu Deus. nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Se prepare para encontrar com o seu Deus. Para el encuentro con vuestro Dios. Essa mulher tinha medo. Esta mujer tenía temor. Ela perguntou como é que vai ser. Ella me preguntó, ¿cómo será? O que é que vai acontecer quando eu respirar pela última vez? Sucederá cuando yo tenga mi último suspiro. Eu estou com medo. Tengo miedo. Eu entendo o que ela sentia, Yo puedo entender lo que ella sentía. mas eu me lembro de dizer isso a ela: Pero recuerdo decirle esto: não tenha medo, no tengas temor. porque o Cristo da glória, Cristo de gloria, aquele que venceu a morte, el que derrotó la muerte, vai estar ali para segurar a sua mão ahí junto a usted. e para andar com você até o outro lado. Caminará contigo por el valle de la muerte. Algumas semanas depois daquela conversa, Pocas semanas después de esta conversación, Deus me deu um sonho. Dios me dio un sueño. E eu sonhei que eu ia para o céu. Soñé que yo fui al cielo. Eu sonhei que a França estava comigo Soñé que mi esposa Francis estaba conmigo. e muitas outras pessoas estavam conosco. Varias otras personas estaban con nosotros. E essa mulher estava com a gente também. También nos acompañaba esta hermana, esta mujer. E eu não vou me esquecer nunca daquele sonho. Nunca me olvidaré ese sueño. E eu fui levado até os portais da glória. Yo fui llevado a la presencia del Señor, de la gloria. E eu nunca tinha visto um lugar tão bonito. Nunca había visto un sitio tan bello. E eu nunca tinha visto nada tão bonito. Nunca había visto yo algo tan hermoso. Não existia mais pobreza. No había pobreza. Não existia mais doença. No había enfermedad. Não existia mais enfermidade. No había enfermedades. Não existia mais dor. Dolor. E eu comecei a andar naqueles lugares maravilhosos. Empecé a caminar por ese bello lugar. As paisagens me tiravam o fôlego. Podía yo suspirar. Tudo que eu olhava parecia ser tão bonito. Todo lo que yo contemplaba era tan bello. Mas tinha algo ali ainda maior que tudo isso. Pero había algo allí aún más grandioso que eso. Muito maior do que a beleza. Más grandioso que la belleza. Muito maior do que os exércitos angelicais. La hueste angelical. Muito maior do que todas as coisas que Deus já preparou por nós. Que todas las cosas que Dios nos ha preparado. Existia algo ali que eu não conseguiria descrever para você. Así que yo no puedo describir. Mesmo nessa noite eu não tenho as palavras para descrever para você. Misma noche no tengo el vocabulario para explicárselo. Eu não sei exatamente como dizer para você, ¿Cómo explicárselo? mas existia um espírito ali, Pero había un espíritu en ese lugar. um sentimento ali. Algo que sentía uno. Era o sentimento de ter segurança eterna. Había un sentir de una seguridad eterna. Muito maior do que isso, era o
sentimento de amor eterno. Porque eso era un sentir del amor eterno. Eu poderia sentir o amor de Deus. Yo podía sentir el amor de Dios. Era como se eu estivesse existindo no amor de Deus. Era como que si existiésemos con el amor de Dios. E nos meus sonhos eu virei para aquela mulher Sueño, yo me volteé a aquella mujer. e eu disse: isso é seu. Que esto es suyo. Eu estou te deixando agora. Creo en ti ahora. Eu tenho que voltar. Debo de regresar, te voy a dejar. Mas em meu sonho eu disse: Pero en mi sueño yo dije, eu não quero voltar. no quiero regresar, Eu não quero sair daqui. dejarte, Eu não quero ir. no quiero regresarme, Eu não quero voltar para a doença e para a dor, no quiero volver al sufrimiento y la enfermedad, para a pobreza e para a dor. pobreza y el dolor. Não é à toa que Jesus disse: Con razón Jesús dijo, eu estou indo embora. yo me voy. Mas escute-me, Chile. Escúcheme Chile, Escute-me, mundo. escúcheme mundo, Escute-me, Alemanha. escúcheme Alemania, Escute-me, Brasil. escúcheme Brasil, Escute-me, Argentina. escúcheme Argentina, Escuta, meu Salvador. escúcheme El Salvador, Escuta-me, Estados Unidos. escúcheme Estados Unidos. Eu vou preparar um lugar para você, Un lugar para vosotros, que aonde quer que eu esteja, que donde yo voy, vocês também vão estar. vos podáis estar. Aleluia! Glória a Deus! Señor. Eu quero que você veja nessa noite a visível glória de Jesus Que Cristo. veamos en esta noche la gloria visible del Señor Jesucristo. Jesus levou Pedro, Tiago e João Jesucristo tomó a Pedro, Juan y Jacobo. e ele disse: nós estamos subindo ao topo da montanha. Vamos a subir a la cima del monte. E eu quero te mostrar algo que você nunca viu antes. Quiero mostrarles algo que tal vez nunca han visto. Você vai ver o reino de Deus. Van a ver el reino de Dios. Nessa noite eu oro Esta noche ruego que de alguma maneira o Jimmy Swaggart de algún modo Jimmy Swaggart possa se camuflar no pano de fundo, aparecer al fondo até que você não me veja mais, hasta que usted ya no me vea a mí, mas que você veja Jesus. Jesucristo. Que você veja Jesus. Jesucristo. Que você veja Jesus. Jesucristo. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Os abandonaré. Quando você for para o Chile, Chile. o Jimmy Swaggart, eu estarei aí. Yo estoy. Eu estarei aí. Ele está aqui. Está aquí. Ele está aqui agora. Ahora mismo. Ele levou Pedro, Tiago e João ao topo da montanha. Tomó a Pedro, Juan y Jacobo a la cima de la montaña. Eles estavam prestes a experimentar algo que eles não podiam nem entender. Ellos estaban por experimentar algo que no podían comprender. Eles iam ver um pouco de outro mundo. Iban a contemplar a otro mundo. De repente, quando eles estavam ali de pé, Repentinamente, al estar ellos allí, algo aconteceu. algo sucedió. A face de Jesus começou a brilhar como o sol. El rostro de Jesucristo comenzó a resplandecer como el sol. E era tão claro que os discípulos não podiam nem olhar para ele. Tan brillante que los discípulos ni siquiera podían mirarle. A roupa dele começou a resplandecer. Su ropa empezó a brillar, fulgurosa. E ficou branca como a neve. Se cambió tan blanca como la nieve. Deixa eu te dizer o que estava acontecendo ali. Explicarles lo que acontecía. O que estava dentro de Lo Jesus que estaba dentro de Jesús começou a sair para fora dele. comenzó a salir de él. Estava brilhando para fora. Comenzó a brillar en su exterior. E eles nunca tinham visto o verdadeiro Jesus. Ustedes habían visto al Jesús verdadero. Os discípulos nunca tinham visto o Jesus verdadeiro. Los discípulos nunca habían visto al Jesús verdadero. Eles andaram com ele. Habían andado con él. Eles viram ele curar os doentes. Habían visto sanar los enfermos. E viram ele fazer milagres. Milagros. Mas eles nunca tinham visto Jesus verdadeiro. Habían visto al Jesucristo real. E agora eles estão diante do Jesus verdadeiro. Estaban viendo al Jesús real. E eu quero te dizer, mundo, Quiero decirle al mundo que o Jesus que muitas igrejas pregam não existe. que el Jesús que muchas iglesias predican no existe. O Jesus que muitas religiões pregam não existe. Jesús de muchas religiones no existe. Ele é muito mais que um profeta. Él es más que un profeta. Ele é muito mais que um sacerdote. Más que un sacerdote. Ele é muito mais que um fazedor de milagres. Obrador de milagros. Jesus Cristo é Deus. Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Cristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Eu grito aos céus. Cristo a los cielos.
Eu proclamo para o mundo inteiro: Jesus Cristo é Deus. Cristo es Dios. Eles vislumbraram a eternidade. Ellos captaron una pequeña vislumbre de la eternidad. Eu oro para que, na minha maneira limitada, eu possa te ajudar a entender. Ruego que aunque en una forma limitada puedo ayudarles a entender esta noche. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Usted es más que un pedazo de carne, Vocês são muito mais do que osso e sangue. que hueso y sangre. Será que você me entende, Chile? ¿Me entienden, Chile? Você me entende, Santiago? ¿Me entienden, Santiago? Você é um espírito eterno. Son un espíritu eterno. O sopro de Deus vive dentro de você. El viento de Dios está en usted. Você está me ouvindo? Você foi criado para viver para sempre. Fueron creados para vivir eternamente. Todos vocês aqui, Cada uno de los que estamos aquí, todas as pessoas na televisão, los televidentes, você vai viver para sempre. vivirán por la eternidad. E a única maneira de viver com Deus, La única forma que podrá lograrlo, a única luz na escuridão, la luz en las tinieblas, o único poder, el único poder, a única luz la única luz é Jesus Cristo. es Jesucristo. Jesus Cristo. Jesucristo. Jesus Cristo. Jesucristo. Ele lhes mostrou um pouco Él les dio un vistazo do que estava por vir. de lo que vendría. Você entende isso? ¿Entienden ustedes eso? Todos vocês sentados aqui nessa noite, Cada uno de los que están sentados aquí esta noche, vocês através da televisão também, también, se você acreditar, si ustedes lo creen, Ele deu a eles um pouco do que estava por vir. vistazo de lo venidero, Um lugar melhor, un mejor lugar. sem pobreza, No habrá más pobreza, sem dor, no habrá más dolor, sem separação, no habrá más separación, sem doença, no habrá más enfermedad, sem dor, no habrá más dolor, sem mágoa. no habrá más sufrimiento. Ele deu a eles uma visão da glória, Dio una visión de la gloria, glória visível. una visión de la gloria visible. Você pode chegar até lá, Puede ir allí para sempre e para sempre. siempre y para siempre. Ele chama de céu, Él lo llamó el cielo. se você acreditar nele. Si usted le cree a él, E de repente outra coisa aconteceu. de repente otra cosa sucedió. A Bíblia diz que dois homens de repente apareceram com La Jesus. Biblia dice que repentinamente dos varones aparecieron con Jesucristo. E eu quero que você pense no que eu estou falando. Piensen sobre lo que estoy diciendo. De repente dois homens apareceram ali, Dos varones aparecieron, Moisés e Elias. Moisés y Elías. Moisés já estava morto fazia mais de 1700 anos. Había muerto ya hacía unos 1700 años. Elias já tinha ido embora desse mundo fazia 700 anos. Elías había sido sacado de este mundo hacía unos 700 años. Mas Pedro, Tiago e João estavam ali olhando para eles de pé. Pero Juan y Santiago les vieron allí. O que é que você está tentando me dizer, Jimmy Swagger? Jimmy Swagger, Eu estou tentando te dizer que existe vida depois da morte. que hay vida más allá de la tumba. Eu estou dizendo para você que quando você fechar os seus olhos não vai ser o fim. Haya cerrado sus ojos, todo no habrá terminado. Eu vou ser ousado essa noite. Voy a ser franco en esta noche. Se você escuta com cuidado, escute mais ainda. Escuche con mucha atención. Porque um dia você vai se lembrar dessas palavras. Y usted recordará estas palabras. Você vai se lembrar do que eu disse. Recordará lo que yo le he dicho. Que existe vida depois do túmulo. Vida más allá de la tumba. Quando você morre e fecha os seus olhos. Cierre sus ojos en muerte. E você passa ao outro lado da vida. Usted pase al otro lado. Se você não conhece a Deus, Conoce a Dios. e só há um caminho a Deus. Un solo camino a Dios. Não dois caminhos ou quatro caminhos. Caminos ni cuatro caminos. Um caminho a Deus. Solo camino a Dios. Um caminho até Deus. Solo camino a Dios. E é Jesus Cristo. Ese camino es Jesucristo. É Jesus Cristo. Jesucristo. É Jesus Cristo. Jesucristo. A mesma Bíblia que diz que existe o céu, La misma Biblia que dice que hay un cielo, também nos diz que há um inferno. bien nos declara que hay un infierno. E eu não digo isso com alegria no coração. Yo no lo digo con gozo y alegría. Eu digo isso nessa noite com o coração quebrado. Esta noche con un corazón quebrantado. Você pode olhar para mim e fazer a pergunta: Mirará y preguntará, você realmente acredita num lugar chamado inferno? en un lugar
lugar que se llama infierno? Sim, eu acredito. Sí, sí lo creo. Porque a Bíblia diz que um lugar chamado inferno La existe. Biblia declara que hay un lugar que se llama infierno. E milhões de pessoas estão indo para lá. Millones van a ir allí. Um lugar de tormento, Un lugar de tormentos. um lugar de dor, Un lugar de dolor. um lugar de Un sofrimento, lugar de sufrimientos. um lugar de agonia. Un lugar de agonía. Jesus disse um lugar de pranto e ranger de dentes, Jesucristo dice que ahí habrá el llanto y el crujir de dientes. onde o fogo da tormenta está aceso para sempre e para sempre, Donde el tormento, el fuego de tormento será por toda la eternidad. aonde os vermes não morrem Donde el gusano nunca muere. e o fogo não é apagado. Nunca se apagará. Pode rir se você quiser, Reírse si quiere. pode zombar se você quiser, Hablarse si quiere. diga que não existe, Y decir que no existe. mas o homem rico no inferno não estava rindo. Rico en el infierno no se rió. Ele disse: meu Deus, Él pidió, Dios mío, Pai Abraão, Padre Abraham, envie alguém de volta a alguien de nuevo. para alertar meus irmãos, Adviertan a mis hermanos, porque você é uma alma eterna tú eres un alma eterna. e um dia você vai morrer, Y un día vas a morir. mas existe um outro lugar, Otro lugar, um lugar melhor, mejor lugar, um lugar maravilhoso, lugar grandioso, um lugar chamado céu, llamado cielo. e todos vocês podem ir para lá. Uno de ustedes puede ir allí. Todo homem e mulher, menino ou menina, Mujer, varón, joven, escute alcoólatra, escúcheme, alcohólico, você pode ir para lá. puede ir al infierno. Viciado, você pode ir para lá. Drogadicto, usted puede ir al cielo. Prostituta, você pode ir para lá. Usted puede ir allí. Assassino, você pode ir para lá. Usted puede ir allí. Traficante, você pode ir para lá. Pero usted puede ir allí. Incrédulos, vocês podem ir para o céu. Usted puede ir al cielo. Se você aceitar a Jesus Cristo, Cuando acepta a Jesucristo, Ele nunca recusou ninguém. nunca ha rechazado a nadie. Ele disse: venha a mim, Venid a mí, todos que têm sede. los que estáis cargados. Venham a mim, Venid a mí, venham a mim, venham a mim, Japão. Japón. Venha a mim, Chile. Venid a mí, Chile. Venha a mim, Estados Unidos. Estados Unidos. E eu te darei vida. Yo os daré vida. Pedro, Tiago e João Pedro, Juan y Jacobo escutaram Moisés e Elias conversarem com Jesus. escucharon a Moisés y a Elías hablando con Jesucristo. Agora eu quero que você pense a respeito Quiero disso. que piensen sobre esto. Um homem que já estava morto fazia 1700 anos. Un hombre que estaba muerto por 1700 años. E um outro que havia sido transladado há mais ou menos 700 anos. Sido trasladado por 700 años. E esses discípulos escutaram ele conversar com Jesus. Los discípulos escucharon la conversación que tuvieron con Jesucristo. Qual era a conversa que eles estavam tendo? ¿Cuál era la conversación de ellos? Lucas nos diz a respeito dela. Lucas nos la relató. Me escute, meus filhos. Oh, escúchenme, iglesia de Dios. Me escute, mundo. Escúchenme, mundo. Eles podiam ter discutido qualquer coisa, Haber hablado de cualquier cosa. mas eles estavam falando da sua morte no Calvário. Hablando de su muerte en el Calvario. Eles estavam falando do preço que ele ia pagar, Hablaban del precio que él iba a tener que pagar. como ele sangraria e sofreria e morreria, Sufriría en el Calvario y moriría. como ele pagaria o preço, ¿Cómo pagaría la deuda? a dívida que eu não podia pagar, La que yo no podía pagar. uma dívida de pecado que você não poderia pagar, Por el pecado que tú no podías pagar. tanto pecado, Tanto pecado. mas eles estavam falando de como ele ia pagar, Y hablaban de cómo él tenía que pagar ese e precio. ele ia nos limpar completamente, Tenía que pagar ese precio. para que toda pessoa pudesse vir. Para que todos pudiesen venir a Me él. escute nessa noite. Escúchenme en esta noche. Você não tem que ser um protestante para ser salvo. Tiene que ser protestante para ser salvo. Você não tem que ser católico para ser salvo. Tiene que ser católico para ser salvo. Você não tem que ser pentecostal para ser salvo. Pentecostal para ser salvo. Não me importa quem você é. No importa quién es. Ele pagou o preço por você. Jesucristo pagó el precio por ti. Ele pagou o preço por você. El precio por ti. Ele pagou o preço por você. Por ti. E nesse momento na televisão, Al mismo
haciéndote evidente. O Espírito de Deus está tratando com você. Você sente em seu coração. En tu corazón. É algo que você nunca experimentou antes. Lo que nunca antes has E experimentado. você treme por dentro. Te tiembla por dentro. Jimmy Swaggart, você pode dizer: Estremece y dice Jimmy Swaggart. você quase me convenceu a ser um cristão. Por poco me persuades a ser cristiano. Mas eu te imploro, Pero yo ruego contigo. tudo que você tem que fazer é vir. Lo que tienes que hacer es venir. Ele já pagou o preço. Él ha pagado el precio. Ele derramou o seu sangue Su sangre. para que todos viessem Que todos puedan venir. e bebessem da água da vida de graça. Gratuitamente del agua de vida. Deixe-me dizer outra coisa a respeito disso. Déjame decir una cosa más. A coisa mais importante no mundo. La más importante en todo el mundo. Se a sua igreja não acredita no sangue de Tu Jesus, iglesia no cree en la sangre de Jesucristo. saia dessa igreja. Sálgase de esa iglesia. A coisa mais importante é o sangue de Jesus. La más importante es la sangre de Jesús. Será que você entendeu o que eu disse? ¿Vieron eso? Você está me escutando? ¿Vieron lo que dije? Ele não salva você através dos seus milagres. Salva por medio de los milagros. Ele não salvou você através da sua grande obra. A través de sus grandes obras. O seu nascimento de uma virgem é importante, mas não vai salvar você. El nacimiento virginal es importante, pero no te salva. A única coisa que vai te salvar é o sangue de Jesus. La única cosa que te salvará es la sangre de Jesús. Quando eu ver o sangue, Yo veo la sangre. eu passarei sobre você. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sangre de Jesús. Em um monte distante, En el monte Calvario uma rude cruz estava ali. estaba una cruenta cruz. O símbolo do sofrimento e vergonha. Emblema de pena y de sufrimiento. E eu amo aquela rude cruz, Yo amo esa vieja cruz, onde o melhor e mais amado donde el mejor y el más amado, foi morto por um mundo de pecadores e perdidos. mundo de pecadores, murió. Então me prenderei a essa cruz. Oh, por siempre amaré esa vieja cruz. Eu disse, então me prenderei a essa cruz, Siempre amaré esa cruz, porque foi ali que Jesus morreu. porque sobre ella Jesucristo murió. A única forma de ser salvo. La única forma para ser salvo. Me escute hoje. Escúcheme hoy. Só há um caminho para ser salvo. Solo camino para ser salvo. E aceitando o que Jesus fez no Calvário para você. Y es mediante la aceptación de lo que Jesús hizo en el Calvario para su redención. E eu quero terminar essa mensagem. Déjame concluir este mensaje. Eu te mostrei a glória visível, He mostrado la gloria visible, a glória comprada. la gloria comprada. Agora eu quero que você veja a glória eterna. Ahora quiero que vean la gloria eterna. Como Jesus ficou de pé ali falando com Moisés e Elias. Jesús hablaba allí con Moisés y Elías. De repente Pedro, pescador, fala. De repente Pedro, el pescador, habló. Ele não sabe exatamente o que está dizendo, No sabe lo que está diciendo, mas eu não condeno ele, porque eu já fiz coisas piores. porque yo he hecho peor. E ele disse isso para Jesus. Pero él dijo lo siguiente a Jesús: Mestre, permita que façamos 3 tendas. Maestro, permítanos hacer aquí 3 enramadas, 3 tabernáculos. Uma para Moisés e uma para Elias. Uno para Moisés, uno para Elías E uma para você. y uno para ti. Pedro estava errado. Pedro estaba equivocado. De repente, uma voz veio dos céus. De repente se escuchó una voz que vino del cielo. Deus falou. Dios habló. E ele disse: esse é o meu filho amado. Dijo: este es mi hijo amado. Escute a ele. Él oír. O que é que Deus estava fazendo? Lo que Dios estaba haciendo. Deus estava repreendendo a Pedro. Viendo a Pedro. Ele estava dizendo isso para Pedro. Decía esto a Pedro: Você está colocando Moisés e Elias estás poniendo a Moisés y a Elías no mesmo nível do meu filho. en el mismo nivel que mi hijo. Você não pode fazer isso. Puedes hacer eso. Escute a Jesus. Escuchar a Jesús. Escute a Ele. A él oír. Eu estou aqui para te dizer nessa noite: Para decirles: Jesus é o único. Jesucristo es el único. A voz de Deus diz: La voz de Dios dice: todo homem no mundo, todo hombre en el mundo que ele se cale, que mantenga silencio, que o homem se cale que el hombre permanezca en silencio. e deixe que Jesus Cristo fale. Jesucristo hable. Olhe para Jesus. Mira a Jesús. A sua igreja não pode te salvar. Ya no te puede salvar. A sua religião não pode te salvar. No te puede
puede salvar. Confessando para Jimmy Swaggart não pode te salvar. Confesándose con Jimmy Swaggart no te salvará. Confessando para um padre não pode te salvar. Confesándose con un hombre no te salvará. Suas boas obras não podem te salvar. Tus buenas obras no te salvará. Escute a Jesus. Escuchar a Jesús. Escute a Jesus. Escuchar a Jesús. Ele disse: vem a mim, Dice, venid a mí. vem a mim, e meu sangue vai limpar todo o pecado. Y hará de toda mancha de pecado. Escute a Ele, A él oír. escute a Ele, Él oír. escute a Ele. Él oír. Mundo, eu te digo, a Bíblia diz: escute a Jesus. Digo que la Biblia dice a él oír. Não há outra mensagem, No hay otro mensaje. nunca haverá outra mensagem. Habrá otro mensaje. Por quê? ¿Por qué? Eu te digo por quê. Os diré por qué. Maomé não morreu naquela cruz. Mahoma no colgó sobre aquella cruz. Simão Pedro não foi para aquela cruz. Pedro no colgó sobre aquella cruz. Buda não sangrou naquela cruz. No colgó sobre aquel madero. Karl Marx não foi pendurado naquela cruz. No colgó sobre aquel madero. Jesus Cristo pagou o preço. Cristo pagó el precio. Jesus Cristo pagou o preço. Cristo pagó el precio. Escute a Ele. Escute a Ele. Eu era um garotinho. Yo era apenas un niño, Tinha 4 anos de idade. 4 años de edad. E eu era muito jovem para entender, Estaba demasiado joven para entender. mas ainda assim eu me lembro. Sin embargo, todavía recuerdo. E eu não vou esquecer jamais. Más lo olvidaré. A porta do nosso pequeno quarto de hotel se abriu. La puerta de aquel pequeño motel o hotel donde estábamos se abrió. E o meu tio estava em pé na porta. Mi tío estaba parado en la puerta. Meu tio era originalmente da Tchecoslováquia. Yo era originario de Checoslovaquia. Ele era eslavo. Era eslavo. Ele era católico. Era católico. Ele era um homem muito amável. Era un hombre muy amable, muy generoso. E ainda assim eu lembro, Todavía lo veo en mi mente. e nunca vou esquecer. Jamás me dejará. Eu vejo aquele quarto. Veo el cuarto. O meu pai estava deitado. Mi papá estaba en la cama. Ele estava doente com pneumonia. Estaba enfermo con pulmonía. E eu estava deitado ao lado dele, Estaba acostado junto a él. entre ele e a parede. Entre él y la pared. E eu vi o meu tio de pé ali. Y a mi tío parado allí. Ele nunca disse nada. Él no dijo ni una sola palabra. Ele só ficou em pé ali. Solamente parado allí. E eu me lembro estar meio confuso. Recuerdo que yo estaba un poco confundido. O que é que ele queria? Confuso. ¿Qué será lo que él quiere? E de repente o meu pai se levantou Pronto mi padre se levantó. e se apoiou sobre seus cotovelos. Apoyó sobre sus brazos. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca había visto a mi padre llorar. Ele era um homem poderoso. Era un hombre fuerte, poderoso. E eu o adorava. Yo le adoraba. Um homem grande, Un hombre grande. 6 pés de altura, 6 pies de estatura. 180 libras de osso e músculo. 80 libras de peso. E ele não era cristão. Él no era un cristiano. Eu nunca tinha visto ele chorar. Se había visto llorar. Mas ele começou a tremer e soluçar. Empezó a temblar y a sollozar. E eu me lembro disso. Yo lo recuerdo. Ele olhou para o meu tio Miró a mi tío e ele disse: y él dijo, o bebê morreu, não morreu? preguntó, el bebé está muerto, ¿verdad? E ainda assim eu lembro do meu tio. Todavía veo a mi tío. Ele tinha o cabelo penteado para trás, preto, Pelo negro ondulado. com um pouco de grisalho nele. De canas. E ele começou a chorar. Él empezó a llorar también. E ele abaixou a cabeça Y su rostro inclinado. e disse: sim, ele morreu. Y dijo, sí, ha muerto. Era o meu irmãozinho. Era mi hermanito, mi único hermanito. E a próxima cena que eu me lembro, La siguiente escena que recuerdo, nós estávamos no cemitério. estábamos en el cementerio. E um pregador pentecostal estava a um lado do meu pai El predicador pentecostal estaba a un lado de mi padre. e o meu tio do outro lado. Y mi tío al otro lado de él. Minha mãe estava muito doente com pneumonia para estar ali. Estaba tan enferma con pulmonía que ella no pudo venir ahí. E eu ainda posso ver aquele túmulo. Ya veo aquel cementerio. Eu ainda posso ver aquele pequeno caixão branco. Mi ataúd blanca. O meu irmãozinho que tinha poucos meses de idade. Mi hermanito de apenas unos meses muerto.
Eu assisti enquanto eles o levavam para o lado da cova. junto a la sepultura. E eu não chorei. Yo no lloré, Eu era muito novo. estaba muy joven, E eu não entendia. no lo entendía. Eu via o caixão Vi aquella pequeña ataúd. e eu amava meu irmãozinho. Amaba yo a mi hermanito, Mas eu não conseguia entender a morte. pero yo no entendía la muerte. Eu não podia entender como ele já tinha partido. Entendía que él se había ido ya para siempre. Mas o meu pai estava tão fraco que mal podia andar. Estaba tan débil que no podía caminar. E eles o ajudaram a andar até o lado do túmulo. Llevaron junto al féretro a la... E eu escutei ele dizer essas palavras Escuché decir estas palabras. enquanto eles abriam o caixão pela última vez. Abrieron el féretro por última vez. Ele olhou para baixo Él lo miró e eu lembro dele falar: y le escuché decir esto: pela ajuda e graça de Deus, por la ayuda y la gracia de Dios, eu vou te encontrar no céu, meu me filho. encontraré contigo en el cielo, mi hijo. E eu me lembro dessas palavras Recuerdo esas palabras. e elas queimam em meu coração. Están en mi corazón. Eu vou te encontrar no céu. Me encontraré contigo en el cielo. Eu prometo que vou te encontrar lá. Prometo que me encontraré contigo allí. E um curto período de tempo depois, Poco tiempo después, minha mãe e meu pai encontraram a mi Jesus. madre y mi padre vinieron a conocer a Jesucristo. A minha mãe já está lá. Mi mamá ya está en gloria. E o meu pai vai manter essa promessa. Padre guardará esa promesa. E eu quero te perguntar nessa noite: Quiero preguntarte a ti esta noche. só há uma pessoa que pode te salvar, Solamente uno que te puede salvar. e é Jesus Cristo. Y ese es Jesucristo. Você conhece a Ele? ¿Conoces a Jesús? Você já disse sim para Ele? ¿Le has dicho que sí? Nessa noite, Esta noche, nesse momento, en este momento, Ele vai falar ao seu coração. hablar a tu corazón. O Deus de todos os céus, Dios de los cielos. você vai senti-lo. Usted lo sentirá. É o seu momento. Es tu momento. A hora da eternidade chegou. Momento de la eternidad. Ele está falando comigo. Me está hablando a mí. Deus está falando comigo. Me está hablando a mí. Não vai haver outro momento como esse. No habrá otro momento como este. O que é que você vai responder a Ele? Pero ¿cuál será tu respuesta? Jesus nos mostrou como seria. Jesús nos mostró lo que sería. E pode ser o mesmo para você. Será igual para ti. Qual vai ser? ¿Cuál será tu respuesta? Abaixe sua cabeça, por favor. Inclinen sus rostros, por favor. Pai Celestial, Padre Celestial, nós fizemos o nosso melhor nessa noite nos hemos esforzado en esta noche para falar aos corações dessas pessoas. a hablar al corazón de estas personas. E eu senti a tua presença. He sentido tu presencia. Agora eu estou te pedindo Ahora te suplico que Deus, que o Espírito Santo que Dios, el Espíritu Santo, venha visitar todos esses que estão aqui, visite toda esta audiencia aqui nesse Estádio Nacional de Santiago, en el Estadio Nacional de Chile, e entre todos os milhões que estão assistindo pela televisão. de televidentes que nos ven en su hogar. Espírito Santo, fale com eles. Habla a sus corazones, Espíritu Santo. E eu te peço em nome de Jesus. Lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amém e amém. Amén y amén. Com suas cabeças baixas, seus olhos fechados. Los inclinados, ojos cerrados. Existem dezenas de milhares de pessoas que amam a Deus aqui essa noite. Decenas de miles de personas que aman a Dios aquí esta noche. E eu vou fazer um pedido para que você ore não só pelas pessoas aqui, Le voy a pedir que oren no solo por los que están aquí, mas pelos milhões que estão nos assistindo na televisão. pero por los cientos de millones que nos miran por televisión. A igreja no Chile é uma das maiores igrejas do mundo. La iglesia en Chile es una de las iglesias más poderosas del mundo. E eu quero te pedir para acreditar em Deus comigo. Pidiendo que crean a Dios conmigo. Quantos aqui nesse estádio agora, ¿Cuántos en este estadio, en este momento, você nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? nunca antes han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Você não conhece o Senhor. No conocen al Señor Jesucristo. Ele abriu as portas para você, Él ha abierto las puertas de par en par, mas você nunca disse que sim. pero usted nunca ha dicho sí al Señor. Quantos aqui nessa noite? ¿Cuántos en esta noche dirán? Irmão Swagger, eu quero que você ore por mim. Hermano Swagger, yo quiero que ore por mí. E eu quero fazer isso por você. Voy a hacer aquello que me pide. Levante as suas mãos agora. Levante su mano ahora mismo. Deus vai ver a sua mão. La verá. Levante a sua mão. Levántela, póngala en alto. Levante bem alto. Póngala en alto. Ore por mim. Ore por mí. Aqui nesse estádio. En todo este vasto estadio. Ore por mim. Ore por mí. Até mesmo vocês nas suas casas. Aún aquellos que están en su hogar. Ou naquele quarto de hotel. O aquel hotel, donde quiera que esté. Você vai olhar para mim agora Me mirará ahora mismo. e pedir: ore por mim. Dirá, ore por mí. E eu vou orar. Yo lo voy a hacer.
Now, Agora eu vou pedir voy a pedir en este momento todos vocês nesse estádio, todos los que están en este estadio, nesse estádio maravilhoso de Santiago, en este bello Estadio Nacional de Chile, se levantem, por favor. pongan de pie, por favor, todos de pie. Todos aqui, se coloquem de pé. De pie, por favor. E eu quero que todos vocês nessa noite, Quiero que todos aquí esta noche que levantaram as suas que mãos, levantaron sus manos, todos vocês que levantaram as suas mãos, todos los que levantaron la eu mano, quero que vocês venham. quiero pedirles que E pasen. eu quero que vocês se coloquem de pé aqui embaixo. Paren aquí al frente, ahora mismo, pasen. De todos os lados desse estádio, eu quero que você venha. Todo este estadio comiencen a pasar. E eu quero vocês que Quiero que aquellos precisam de cura para o seu corpo. que necesitan sanidad para sus cuerpos físicos, Você precisa de cura do céu. necesitan sanidad del cielo, E você acredita em Jesus Cristo para te curar. que Jesucristo te puede sanar. Eu quero que você venha também. Yo quiero que usted pase también. Eu quero que você venha também. Quiero que usted también pase. Vem aqui para baixo agora, o Espírito de Deus está movendo.
por un momento. Aqueles que estão assistindo pela televisão, quero que vocês também olhem para mim. Televidentes también les pido que me miren. Eu quero que você fique bem caladinho. Estén muy quietos. A primeira coisa que eu quero te dizer é isso. La primera cosa que les quiero decir es lo siguiente. Nenhum de vocês nessa noite estão aqui por acidente. Ninguno de ustedes se encuentra en este lugar por accidente. Você está aqui ordenado por Deus. Están aquí porque Dios lo ha ordenado. Em segundo lugar, En segundo lugar, Deus me mandou dizer isso para vocês. dice que les diga esto. Eu amo a eles demais. Yo les amo mucho. E Ele disse para dizer a vocês Y dice, dígales que Ele ama a todos vocês. que les amo a todos por igual. E Ele disse, diga para eles que não me importo com o que eles fizeram. Dígales que no importa lo que hayan hecho. Eu não me importo quem eles são. No importa quién seas. Nessa noite, em um só momento, En esta noche, en un instante, eu posso te libertar. les voy a libertar. Eu vou te limpar. Les voy a limpiar. Eu vou salvar a sua alma. Salvar su alma. Eu vou escrever o seu nome no céu. Y su nombre en el cielo. Porque eu te amo. Porque les amo. Agora, como é que você recebe esse amor em seu coração? ¿Cómo se recibe ese amor en su corazón? Carne e sangue não podem recebê-lo. Carne y sangre no lo pueden recibir. Carne e sangue não podem recebê-lo. Carne y sangre no lo pueden recibir. Então você recebe em seu coração, Así es que lo recibe en su corazón, acreditando. creyendo. E eu quero que você abaixe a sua cabeça, por favor, Por favor, e feche os seus olhos. cierren sus ojos. Vocês que estão assistindo na televisão, Evidentes, façam a mesma coisa, por favor. ahora hagan lo mismo. Eu vou orar. Yo voy a orar. Eu sinto em meu coração. Siento en mi corazón. Eu sinto a presença de Deus. Siento la presencia de Dios. E eu orei com milhões. He orado con millones. E eu quero orar com você também. Contigo en esta noche. E você assistindo na televisão também. Usted televidente. Eu quero que você repita essa oração comigo. Quiero que repitan en voz alta fuertemente esta oración. Eu quero que você diga de todo o seu coração. Que lo digan con toda sinceridad E eu quero que você acredite. y que crean. Com os olhos fechados, Sus ojos cerrados, suas cabeças estão abaixadas. inclinados. Vamos orar. Oren conmigo en voz alta. Querido Deus dos céus, Repitan, Dios que estás en los cielos. eu venho a Ti Vengo a ti em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. O Jesus que morreu no Calvário El Jesús que murió en el Calvario. e ressuscitou dentre os mortos Resucitó de los muertos e pagou a dívida por mim. y pagó el precio por mí. Eu estou cansado do pecado. Cansado estoy del pecado. Eu estou voltando para casa, para Jesus Cristo. Vengo al hogar de Jesucristo. De acordo com a palavra de Deus. De acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Com a minha boca, Con mi boca, diante de todas essas pessoas, ante todo este público, eu confesso o Senhor Jesus Cristo. confieso al Señor Jesucristo. Em meu coração, En mi corazón, eu acredito yo creo que Deus ressuscitou a Jesus que Dios levantó a Jesús dentre os mortos. muertos E Ele vive. y que Él vive. Right now, Ahora mismo I accept acepto Jesus Christ a Jesucristo as my Savior. como mi Salvador. Meu Salvador pessoal. Personal, Eu aceito a Ele. le acepto Do meu coração. en mi corazón. De acordo com a palavra dele. De acuerdo a su palabra, Que não pode mentir. que no puede mentir. A partir desse momento, En este momento, eu sigo a Jesus. seguiré a Jesús E eu estou salvo. y soy salvo. Eu
Eu estou salvo. Eu estou salvo. Aleluia a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluia a Deus. Aleluya al Cordero.